Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina e também aprendermos sobre novos assuntos aí na Bíblia. Pessoal, a lição de hoje, nós estamos filmando aqui a 11ª lição, tem como tema o cristão e o trabalho. E é uma ótima lição, né? Legal. Preparamos aqui na ponta da linha para vocês, teremos aqui a Liana Doutrina com o Marcos André e preparamos também algumas entrelinhas. Nas entrelinhas vamos trazer aqui a escravidão na Bíblia e o conceito de maximização existencial. Vamos ver também sobre a definição de escravidão e o trabalho na Bíblia. Também traremos aqui como entrelinhas para vocês o tema A vida é para se trabalhar ou o trabalho é para se viver? E vamos trazer aqui a relação do trabalho, a religião, a integralidade do trabalho na vida de um cristão e do ser humano. Então fiquem ligados, espero que vocês gostem dessas entrelinhas, espero que vocês continuem comentando, compartilhando e gostando de estudar a Palavra de Deus, assim como nós gostamos de preparar esses materiais para vocês. Mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos então aqui na doxologia do canal, temos os comentários e a reação aí de vocês ao nosso conteúdo. Muitos comentários. Muitos comentários. Vamos em quantidade e de tamanho também. Vamos lá, a Ilza Viana depois capitula, vai ter a sessão de comentários e aí 15 minutos depois inicia. José Cláudio Luna, ele comenta assim, que Deus nos abençoe porque não destacar a importância da escola para a formação na educação dos filhos de Deus. A massa do povo de Deus não tem o direito que devia ter. Resumindo aqui o comentário de José Cláudio, ele fala sobre a carência dos filhos da igreja de ter acesso à educação adventista. E eu falo aqui para o José Cláudio, que isso também depende muito da igreja. Aqui nós temos uma igreja colada ao colégio, não sei se é o seu caso, José Cláudio, e também do diretor do colégio, dos interesses, de tudo que está envolvido. Lembre-se que a gente sempre fala que igreja são pessoas. Só que o José Cláudio, ele fala mais. Ele fala. Ele cita Ellen White. Sim, que é a razão do colégio adventista, né? Isso, e ele fala que... Ele canta até a musiquinha da minha ofertinha, não gastei à toa. Isso, ele cita Ellen White e ele fala da responsabilidade da igreja de dar acesso aos filhos dos membros da igreja a uma educação cristã. Então, José Cláudio... A educação cristã, no caso, no sentido particular da palavra, né? Sim. Então, a dica que eu dou para você, não sei se você tem algum cargo na igreja, qual é a sua influência, mas assim, busca um ancião. É aquela história dos vídeos anteriores, Não abra espaço para as outras pessoas. Não saia por causa disso. Exatamente. Entre, ao contrário, seja lá. Semana passada, por exemplo, aqui no Distrito Central de Campo Mourão, o professor David, que é o diretor do nosso colégio, nós anunciamos aqui para toda a igreja, no departamento infantil, e domingo de manhã ele passou um domingo inteirinho atendendo a todos os cristãos de nosso distrito e perguntando por que o filho não está no colégio. E aí viabilizando isso para que ele esteja no colégio. Então, pessoal, é muito assim do diretor, é muito dos anciãos da igreja, mas chamemos a responsabilidade. A educação adventista é para os filhos adventistas. Ok, pessoal? E claro, sobrando vaga é para todo mundo, Quem não foi educado aí no colégio adventista e que tem boas notícias. Um pezinho lá naquela visão, vamos dizer assim, uma visão de mercado, mas um pezão. Isso, na igreja. Naquela visão cristã. Na formação. Exatamente. E o tema, geral do nosso trimestre é a educação cristã. O Prado Inox, que é o Michel. Parabéns, meninos. Faz tempo que eu não comento, mas tenho acompanhado sempre. Inclusive, dia desse, dei uma olhada na lição Apocalipse do ano passado. Saudade dessa lição. Para repassar uns pontos de um estudo online que estamos tendo aqui na igreja. Nostalgia pura. Sobre o tema da semana passada, antes que seja tarde, muito bom. Tempos atrás, me sentia numa matriz eclesiástica onde algumas coisas não faziam muito sentido. Aquela sensação de há algo errado que não está certo. É isso aí. Valeu, meninos. Deus abençoe vocês. Um comentário que eu recebi, eu estava até conversando com o Michel antes, então um abraço, Michel. O Matheus, meu aluno de estudo bíblico, pediu para eu mandar um abraço para ele. Então, Matheus, tá aqui o seu abraço. Um abraço meu, abraço deles também. É isso aí, Matheus. Vamos estudar a Bíblia. Matheus, meu aluno de estudo bíblico. Um abraço. E com equilíbrio, Matheus. Sempre com equilíbrio. Temos a vida inteira aí para aprender. E a eternidade ainda, tá? Um pouquinho de cada vez. Não vamos aprender tudo agora, não.
Márcio Philips, muito bons comentários e esclarecimentos de vocês. Que Deus continue iluminando vocês. Abraço, valeu, Márcio. A Mara Guiar Souza Oliveira, muito bons comentários, esclarecimento principalmente sobre a sabedoria e o conhecimento. O Jairo Pires, a lição 9 foi muito rica, a lição 10 poderia ter sido muito rica, porém essa questão de cosmovisão do autor deixou-a desconexa e pobre de sabedoria, conforme o provérbio 1 que ele mesmo utilizou. Legal, Jairo, é isso aí. A Luísa Medeira também um comentário aqui top, falou assim: concordo em partes com as observações feitas nas entrelinhas. O autor dessa semana está muito dogmático, colocando como se, ao contrário do saber secular, a intenção do saber teológico ou bíblico não permitiria que homens fossem capazes de cometer algum mal. E aí ela pergunta, onde cabe Lúcifer nessa tese? Ou seja, Lúcifer não frequentou, né, universidade. Legal. Não teve nenhum professor ateu materialista, né? Exato. Legal, Luísa Medeiros. Ela continua aqui, só encerrando. Agora, com relação às entrelinhas de quinta, não sei aonde saiu a ideia da pena capital. Não vi nada que comentasse o assunto na lição, nem em J38. Pareceu-me um pouco fuga do tema, não? Legal, Luísa. O Ricardo já... Seja bem-vindo ao canal Entre Linhas. Eu sou o Ricardo, esse é o Lúcio, aquele é o Alexandre. O Ricardo é um doce de pessoa. Exatamente. Como você pode ler, Luísa, né? Você viu assim que ele é super... gentil, dócil, civilizado. E não tenho nenhuma intenção de disfarçar isso. Obrigado, Luísa. Tenha paciência, tá? É normal. Vamos todos pro céu, com paz. E obrigado pelo seu comentário e seu questionamento. E vai ter mais questionamento sobre isso, né? Atalhando, gente, a ideia do entrelinhas, em muitos aspectos, é fazer uma coisa que a gente não pode fazer na classe, que é fugir do tema. É pegar um fiozinho que está no tema e sair e trabalhar com esse fiozinho. Para a linha da lição, a gente tem um na ponta da linha. Daí vai lá no índice, centra lá que está certinho a parte mais atenta ao tema da lição. A gente só não faz isso quando a lição é de livro, né? Que daí é onde a gente se delicia, né? Porque a entrelinha está no livro daí. E aí a gente vai discutir Daniel, Apocalipse, Atos... Agora a lição temática, aquele que fica no assunto. Aí é complicado. Marcelo Campos, né, comenta aqui. O Marcelo é aquele, né, que falou assim, que prefere perguntar do que ficar, né, na ignorância. Bom dia, gente, queridos irmãos Entre Linhas. Bom, vou ser simples e direto. Como eu havia dito anteriormente, essa semana foi aquela que eu não entendi nada, ou quase nada. E aí, Marcelo, você comenta aqui, eu também não entendi muito assim as suas colocações, né? Depois até o Ricardo ainda não te respondeu, mas a gente vai ler melhor o seu comentário aqui e ver se... respondi sim. Eu acho que do Marcelo ainda não, né? Que ele pergunta sobre o Jó também, sobre Ezequiel 3 e algumas coisas. Mas obrigado aí pelo seu comentário. O Jairo Pires, quero agradecer aos vossos comentários, sinceridade, pois achei que nessa lição houve um pouco de desconexão. Gostei da sinceridade sobre discordar dos autores, né? E a da análise do texto. Quanto à edição, qual seria a ideia? Abraços. Aí, Jairo, eu não sei quanto à edição, eu não sei se você... É aquela ideia que a gente falou de fazer o podcast, cortar, fazer o cortes entre linha, né? Então, Jairo, é que nós temos várias sessões aqui, tem esses comentários que consomem um tempinho do nosso vídeo, depois temos aqui a linha da doutrina, depois na ponta da linha e lá nós temos as entrelinhas. Então nós temos assim 3 vídeos praticamente em um vídeo só. E que nós gostaríamos de manter esse vídeo integral, que o pessoal gosta. E criar um segundo canal com os cortes, e aí cada vídeo separado. Entendeu, Jairo? Então, não sei se o Jairo é editor, né? Se quiser, entre em contato comigo aí, a gente conversa. Alguns procuraram a gente pro WhatsApp. Procurou? Teve um que me procurou, não sei se procurou vocês. Então depois você me passa, eu te passo procurar. Sebastião Francisco Dias, boa semana e bons estudos para todos. A Sandra Bittar, oi meninos, gostei muito dos comentários do Marcos sobre o estudo adicional na sexta-feira e reafirma minha solicitação do retorno às perguntas para consideração. Tá vendo? A Sandra ainda quer colocar mais uma sessão. Quer mais tempo. É isso aí, né? Os entrelinharianos. Isso, né? Raiz. Muito agradecida por apresentar as entrelinhas de forma tão clara e nos auxiliar a entender e interpretar as escrituras como realmente a apresentar. E aí ela expõe aqui várias relações, um comentário bastante rico, principalmente sobre a questão do jejum, de aspectos científicos que estão na Bíblia. Legal. Né? Vai falar da circuncisão também. Isso. A Lu Leona comenta assim, meninos, eu acho legal a maneira que vocês discordam com os autores da lição. Antes de conhecer o canal, por mais que eu discordava, eu não levava a minha discordância para a recapitulação da lição e nem comentava meu próprio ponto de vista. Simplesmente engolia tudo, que o autor diz, né? E vocês têm me encorajado a discordar quando não estou de acordo. Então, muito obrigado a cada um dos envolvidos. Meu carinho por vocês só aumenta. Lu,
é o tema da lição, igreja e educação, uma igreja educadora, lembra que a gente, acho que foi a lição 9, né? É onde os membros questionam, onde os membros pensam. E uma observação assim, tá no DNA da igreja adventista o debate e a discordância. Quando a gente vai ver o processo das primeiras décadas de adventismo, o centro do culto, ele não era o sermão. O centro do culto era um estudo de lição de escola sabatina, em que as pessoas trocavam ideia, discordavam, tinham opiniões diversas. A gente não tem que ter medo de discordar, mas a gente tem que sempre fazer isso com responsabilidade, com respeito, com diálogo. É uma coisa que os nossos pioneiros tinham em muitos aspectos, perderam ao longo do tempo a parte do respeito. A gente vai ter períodos trágicos, como 1888, né, que a igreja quase se racha. E depois, parece que com medo do conflito, com medo do contraditório, a gente partiu para um outro aspecto, que é o dogma, que é pegar e não aceitar o diálogo. E às vezes o melhor não é a gente silenciar o contraditório. Isso. O melhor é a gente trazer o contraditório para o diálogo e ver como que ele enriquece a gente. E assim como a gente falou que a lição da semana passada tinha muitos problemas, a lição dessa semana tá legal, viu? Essa semana estamos com uma lição boa. Então o detalhe, gente, é perguntar. E qual é o ânimo, vamos dizer assim, da pergunta? Muitas vezes o ânimo da pergunta é o ânimos estrelantes. A pessoa quer ser estrelinha, quer brilhar, quer aparecer. Não tem dúvida coisíssima nenhuma. A pessoa já tem uma... Ela já tem a sua certeza. Já tem a sua certeza. Na verdade, ela pergunta para demonstrar que ela brilha. Então, esse tipo de coisa também deve ser afastada, deve ser evitada. Seja na classe, seja em qualquer lugar, porque na verdade isso é demonstração de uma narcisismo. Uma personalidade narcisista, egocêntrica, exatamente. Então, mas o diálogo é outra coisa, né? O diálogo é inerente ao ser humano, né? O que nos torna diferentes. Gente. Humanos, né? Então, Lu, ocupe seu espaço, discorde, com muito respeito, com muito tato, com muito carinho. É isso aí. Geraldo Moreira, muito obrigado a todos vocês, porque eu não estava entendendo nada dessa lição. A gente também não. Legal, Geraldo. O João Paulo tem aqui um comentário, inclusive a resposta do Ricardo. Depois ele fala assim: pena de morte, perdoe-me, não entendi a relação com a lição. Como, né, já muitos estão comentando. Mas como entraram nesse assunto, e aí o João Paulo coloca algumas passagens bíblicas onde está lá, né, morte, morrerás, e aí o Ricardo... Está a mesma expressão de Amar, utilizando a expressão, as duas palavras têm a mesma raiz, mute, os elementos prefixais mudando, não faz diferença, continua sendo a mesma raiz. Mas é legal, o João Paulo coloca aqui, inclusive depois ele coloca aqui uma resposta e ele coloca um monte de referência. João Paulo, muito obrigado, né? Um comentário assim, tentando discutir o assunto em altíssimo nível. Viva o contraditório, exatamente. Ricardo respondeu ele lá, viva o contraditório também. Exatamente, né? Helena Saraiva, amei seu inglês, que teve o easter egg. E a Helena ainda comenta, #fui até o segundo Marcos. Não, ela foi até o easter egg. Foi até o pós-crédito. Nós tivemos aqui a Ilza Viana na introdução, inclusive a Ilza, né, infelizmente ela nos informou, né, pessoal, a gente estava orando pela dona Elza, mãe dela, e ela veio a falecer ontem, nosso sentimento, né, quinta-feira. Nosso sentimento, Ilza, a você e sua família, e toda a família entre linhas aí se comove com essa perda aí, que não é fácil perder uma mãe, perder um pai. A Queca Carvalho, exatamente aos 5 minutos, né, do dia 29, sábado à noite, amei toda a lição. Meninos, vocês estão de parabéns, graças a Deus pela vida de vocês. E a Queca daí também pede, né? Gostaria que vocês orem pelo meu filho, ele está internado com 50% dos pulmões comprometidos por causa da Covid. Ele está muito ansioso, está estável, confia em nosso Deus, está com controle da sua vida. Tiago Carvalho, filho da Queca Carvalho. Então, lembremos aí do Tiago nas orações. Se Deus quiser, Queca, mande notícias que ele está recuperando, melhore, está aí. Que receba uma alta logo. Exato. O Peterson Valber Silva Souza, gostei dos pós-créditos com Ricardo e Grace. Pessoal, legal mesmo estudar com vocês. Lúcio, tão empolgado que disse que vamos estudar o 12º, exatamente, eu pulei uma lição. Deve estar triste com os comentários. Não teremos a 11ª? Temos sim, estamos aqui, Peterson, com a 11ª, eu que pulei.
E o Peterson, ele é de Lins, São Paulo. O Marcos sempre tem cobrado o pessoal, comente, coloque de onde você é, e o Peterson fez isso. Um abraço para Lins, São Paulo. Olha, Peterson, vai precisar de uns 100 comentários seus pra gente ir fixando de onde você é, né? O Peterson de Lins, São Paulo. Mas legal, um abraço, pessoal. Elizabeth Leles. Nossa, essa entrelinhas dessa semana foi muito legal, foi demais. Concordo totalmente sobre a injustiça com o pastor Tomás, da lição passada. Adorei a explicação do Ricardo, do Alexandre. Estão, assim, sem comentários. Quando não comento aqui, não quer dizer que eu não assisti. A Elizabeth fala, né? Pois eu sempre assisto, e mais de uma vez, algumas partes. Apesar de umas coisas, adoro ser adventista, isso aí, gosto de ser adventista, adoro, e poder assistir sobre a palavra de Deus ser explicada com tanta excelência como vocês fazem. Parabéns e fiquem com Deus. Obrigado, Elizabeth. E é isso aí, vamos estudar e crescer. Vladimir de Lima Dias, nossa, tem até pós-créditos, lembrei dos filmes da Marvel. Para quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus. E o Ricardo com a camisa da DC. O Alexandre acertou. Eu tava esperando alguém falar que era da Marvel. Lanterna Verde. Para quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus, o Vladimir de Lima comenta: encontra um tesouro nessas aulas. Parabéns pela dedicação, que não deve ser nada fácil produzir esse conteúdo de qualidade. Realmente, Vladimir, exige um sacrifício, mas é um prazer, é um gozo para nós dedicar um pouco, né, do dom que Deus nos deu. Né? O Ricardo é advogado, eu sou professor de computação exatas, minha dificuldade é com humanas, e temos aqui um professor de história. Então, assim, cada um está pegando o seu dom e colocando nesse ministério, e é um prazer fazer isso, é muito legal ter esse contato com vocês. O Entreliano Raiz sabe de onde surgiu o canal, né? É porque a gente não tem intenção nenhuma de fundar a igreja. Trabalhar em novo tempo. O pessoal sabe. Se é o pessoal novo não sabe, continua assistindo que talvez um dia a gente fala mais. Fala de novo. A Saskia Câmara diz assim: depois de uma lição maravilhosa como a nona, deu desânimo o retorno a essa argumentação de cosmovisão. Sorte nossa termos o canal Entre Linhas. A Saskia é uma querida, é isso aí, Saskia. Vamos estudar. Ari Oliveira, olá rapazes. Quanto ao comentário do Abel sobre a prolixidade, né, do Ricardo, que falou sobre o Ricardo falou, né, sobre o Vitor BJ, que resume a lição dos jovens, e outro. Lá pelo momento 10 minutos e 6 segundos, seria então o pastor Moisés Matos, né, que a gente não lembrou o nome dele. Não era Moisés, não, eu estava lembrando, não, era um outro. Que é outro que faz mais linha, né, mais curtinho. Mais curto, acho que são 5, 6 minutos. Ele disse que ele acompanha, né, o pastor Moisés Matos, o Entre Linhas, apesar de que às vezes ele assiste Entre Linhas depois da lição. Inclusive, o pessoal também que é antigo no canal sabe, mas o pastor Moisés Matos ele foi pastor aqui. Em Campo Mourão, aqui em Campo Mourão. Central. Na Central eu conheci o pastor Moisés. O Ari ainda comenta: muito obrigado por fazer o canal, continue esse trabalho, obrigado pela força, Ari, que é uma bênção para os que têm sede. Digo isso pois já compartilhei o link do canal na minha classe, mas só eu e minha esposa somos inscritos. Entre Linhas é só para os fortes em Cristo. Abraço. Realmente, Ari, a gente não sabe dizer o porquê, assim, mas aqui em Campo Mourão, se a gente vê quantos da nossa igreja... pessoal, quem é da Central de Campo Mourão, comenta aqui. Eu sou da Central de Campo Mourão. Vamos não vai ver. Ter comentário. Não vai ter um. Não, acho que vai ter, assim. Não vai ter um. Tem. A minha esposa é da Central de Campo Mourão. Não. E você acha que a Flávia assiste a gente? Claro que assiste. Ela assiste. A Flávia assiste? Um abraço, Flávia. Você tem muita paciência. Ela assiste pra contar view, eu peço pra... Não, a Flávia não vale. Pode parar. Desafio, quem é de Campo Mourão, inscrito na Entre Linhas. E que não é a esposa do Lúcio, viu, Flávia? Comente aqui. Mas é isso aí, Ari. Sigamos, né? A gente, graças a Deus, temos aqui. Edilza Nascimento, parceira do canal, que bom. Hoje veio mais cedo, a gente está conseguindo lançar todo dia cedinho. Feliz sábado a todos. E o Conceito Bíblico, que é um perfil, né? Comentou assim, muito bom. Valeu, Conceito Bíblico. Se puder, comente lá com o seu nome, de onde que você é. Não, Conceito Bíblico é do canal do grupo do Zap. Tá. Sim, que tá postando isso ele tem um canalzinho. Que tava meio postando demais, eu removi ele, depois o Alexandre pediu pra pôr de volta.
Agora ele tá educadinho. Valeu, viu? Pessoal, muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho, obrigado aí pelas suas perguntas, até as suas discordâncias aí do canal. Vamos construindo, né, essa família Entre Linhas, e eu não sei o que vocês sentem, mas nós sentimos assim, uma alegria imensa em preparar, em divulgar para vocês, e uma alegria maior ainda quando vocês respondem e dizem assim, ó, me ajudou, me tem motivado, porque o canal, né, para quem está chegando agora, o canal, na verdade, tem nos motivado em primeiro lugar, entendeu? Senão cada um estaria aqui perdido no seu ministério. E a gente não está falando com uma câmera, né? É entender que a gente está falando com as pessoas que estão em casa. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando com a Saskia, a câmera, eu estou falando com a Edilza, eu estou falando com o Michel, eu estou falando com um monte de gente. Novo, gente. É muito legal isso. De novo, gente. A intenção da gente não é se aparecer, isso aqui dá um trabalho do caramba, a gente não ganha nada com isso daqui. Então, assim, se tiver um mau humor, a gente não tá fazendo personagem aqui, a gente é isso aqui mesmo. A gente é chato e azedo na vida real exatamente, mesmo. O Ricardo é insuportável, mas a gente gosta dele. Eu sou chato também. É a vida, né, pessoal? Bom, encerramos aqui então, né, os comentários. Vamos então agora dar início aqui à nossa doxologia, a linha das doutrinas, na ponta da linha, as entrelinhas. Então eu chamo nesse momento o nosso parceiro lá do Rio, Marcos André, que vai fazer o quadro aqui, Alinhando as Doutrinas, e também já vai iniciar com uma oração. Então, Marcos, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e já estamos na 11ª lição, e em todas as lições desse trimestre nós temos dado início ao estudo com uma oração. Eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra com a certeza de que o Senhor irá falar conosco, Senhor. Nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua misericórdia que o Senhor nos perdoe os pecados e nos encha do Teu Santo Espírito para que assim possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos também, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento diário, tanto o sustento físico, Senhor, como as dádivas espirituais que nós necessitamos para conduzirmos a nossa vida espiritual aqui nesse mundo. Nós vamos estudar hoje, Senhor, sobre um tema importante da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor nos oriente para que assim possamos compreender melhor aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala sobre o cristão e o trabalho, ou seja, o trabalho no contexto da educação cristã. E na parte de quinta-feira, o autor traz o título O Trabalho e a Mordomia. Eu gostaria de falar sobre essa doutrina, a doutrina número 21, e aqui o autor ele fala sobre a importância de nós darmos visão também dentro dessa doutrina sobre os outros aspectos, já que sempre quando nós falamos em mordomia, as pessoas relacionam com o dinheiro, com dízimos e ofertas, né? Mas existe a mordomia é muito mais amplo do que isso, e a mordomia ela toma todos os aspectos da vida da gente, inclusive o trabalho. Não só o trabalho que nós fazemos para Deus, né? Aquele trabalho missionário, aquele trabalho de ancião, de diretor de departamento na igreja, mas também o nosso trabalho secular, né? O resumo disso nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser feito para honrar a Deus. Não importa se você vai à rua, se você é uma doméstica, se você trabalha no hospital, tudo isso deve ser feito para honrar a Deus. Nós perdemos grandes oportunidades de levar o Evangelho a outras pessoas, ou seja, de executar a nossa mordomia por não reconhecermos isso. Jesus Cristo ele se utilizava de todas as oportunidades para falar do Evangelho. Por exemplo, quando ele estava à beira do mar, ele falava do Evangelho utilizando como exemplo a pescaria. Ele, quando estava à beira de uma plantação, por exemplo, ele utilizava ali a colheita como uma forma de falar do Evangelho, a semente que germinava. Então Jesus Cristo ele se utilizava das coisas diárias para levar o Evangelho a outras pessoas. Nós
perdemos tempo porque nós gastamos muito tempo no nosso trabalho, né, no nosso trabalho secular, e tipo 10 horas por dia, né, de ir para o trabalho, voltar do trabalho, trabalhar de 8 a 10 horas por dia. Por que nós perdemos? Porque nós não utilizamos esse tempo como um tempo de trabalho missionário, como um tempo de trabalho para Deus, para a honra e glória de Deus. O trabalho, ele veio do Éden, antes do pecado, e ele estará presente na terra pós-pecado. Nós encontramos lá no Éden, antes do pecado, Deus dizendo: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que é cultivar e o guardar? É trabalho. E nós encontramos também lá em Isaías, no capítulo 65, verso 21, dizendo que plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, tanto no Éden, antes da entrada do pecado, quanto depois na regeneração, pós-pecado, nós teremos que cultivar, nós teremos trabalho, nós teremos habilidades para desenvolvermos o nosso trabalho. Então, quando nós relacionamos o trabalho com algo ruim, é porque nós estamos pensando no trabalho que foi degenerado pelo pecado, como todas as outras coisas. E realmente o trabalho ele pode se tornar algo ruim. Existem pessoas que sofrem de estafa, de outros problemas aí causados pelos excessos de trabalho, como tudo que acontece na nossa vida, nós acabamos, né, colocando a nossa mão pecaminosa e estragando. Mas Deus criou algo perfeito, algo que foi criado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para desenvolver não só as nossas habilidades mentais, mas também as nossas habilidades motoras. Nós encontramos na Bíblia Deus fazendo com que o homem trabalhasse a partir de um dom que ele deu. Nós encontramos, por exemplo, na construção do templo, em Êxodo no capítulo 36, verso 2, diz assim: Moisés chamou a Bezalel e a Lioabe e a todo homem hábil cujo coração tinha posto a sabedoria, isto é, todo homem cujo coração o impeliu a chegar à obra para fazê-la. Essas pessoas aqui receberam dons de Deus para trabalhar no serviço do santuário. Essas pessoas elas foram impelidas, né? O texto diz que o coração delas as impeliu a chegar a Deus para apresentar o seu trabalho. Esse trabalho, esse verbo chegar que foi usado aqui, era o mesmo verbo que era utilizado quando você chegava com uma oferta. Então, o trabalho que era executado por esses homens no santuário era um trabalho como se fosse apresentando uma oferta. Então, quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 12, que diz que nós devemos apresentar o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, era isso que essas pessoas estavam fazendo. Eles estavam se aproximando do santuário de Deus com o seu trabalho, ou seja, eles estavam entregando a sua própria vida a Deus. Eles eram o próprio sacrifício vivo. Eu quero destacar aqui uma coisa importante, é que esses homens eles eram sacerdotes exatamente iguais àqueles sacerdotes que ofereciam sacrifícios, que operavam com outras funções no santuário. No entanto, eles passavam a vida toda como ourives, outros como tecelões, outros com outras habilidades, né, com habilidades em madeira, em pedra, coisas desse tipo. E mesmo assim eles eram considerados como sacerdotes. Eu estou falando isso porque eu discordo daquele posicionamento que às vezes as pessoas exigem que a igreja faça o rodízio de pastores, por exemplo, que são os sacerdotes, né? O pastor está na igreja, mas depois ele tem que ser promovido para um cargo, depois ele tem que sair daquele cargo, por exemplo, a tesouraria na associação, e depois ele tem que sair da tesouraria para ir para outro cargo ou para voltar para a igreja. Eu não encontro parâmetro para isso na Bíblia. A Bíblia mostra pessoas que passavam a vida inteira. Então é muito difícil. Às vezes a igreja consegue encontrar uma pessoa que tem um bom talento na tesouraria, que é uma coisa difícil de encontrar, e o pastor que faz esse trabalho, ele é um pastor igual ao outro qualquer. Assim como o pastor que trabalha na igreja, ele também é um pastor igual ao outro qualquer, igual o presidente da associação, não tem diferença nenhuma. Ele é um servo da igreja exatamente como o outro, é um sacerdote exatamente como o outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos levar para dentro da igreja, para levar para dentro da obra do Senhor, coisas que não estão baseadas em parâmetros bíblicos. Né? Onde que nós encontramos os parâmetros bíblicos para fazer o rodízio, para fazer isso, para fazer aquilo, para dizer que o presidente não pode ser presidente a vida toda? Não encontramos parâmetros bíblicos
para essas coisas, né? Então, nós temos que entender que o trabalho é uma ferramenta que Deus utiliza para nos moldar. E Ele nos coloca, cada um de nós, seja dentro do ministério pastoral ou dentro de qualquer outro ministério dentro da igreja, ou mesmo no nosso trabalho secular, com o objetivo apenas, com o objetivo de honrá-lo, de fazer tudo aquilo para a honra e glória do seu nome. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, diz assim: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens." Então, tudo que nós fazemos, não importa se você é pastor da igreja, se você é presidente da associação, se você limpa o chão da igreja, se você é um peão num chão de fábrica, se você é uma costureira, você precisa trabalhar ali com excelência, porque você está fazendo para o Senhor. Você é o ministerial naquele lugar, você é o pastor, é o sacerdote daquele lugar. Deus não te colocou ali à toa. Você precisa trabalhar com o pensamento de que você está ali para honrar o nome de Deus. E se você é um pastor de igreja, não importa se você acha que tem política na igreja, se você acha que você não é promovido por causa da política, pense que Deus é justo. Deus te colocou naquela igreja para trabalhar com excelência. Então cuide do seu rebanho com excelência, e o Senhor Deus está olhando todo o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe, que possamos ser ministro dele em tudo que nós fizermos, e assim que o nosso Senhor, o reino do nosso Deus seja exaltado, que o reino do nosso Deus cresça e não nós. Que, como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Eu termino aqui a minha participação e volto daqui a pouco com a oração final. Tem um bom estudo aí com os meninos lá, com as entrelinhas, com na ponta da linha e todas as outras participações que nós vamos ter aqui. E eu volto no final com a minha participação final com a oração. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, por ter alinhado as doutrinas. E agora seguimos então na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui para vocês, né, a síntese de cada parágrafo, de cada dia da semana. Vamos começar então pelo sábado, o cristão e o trabalho, uma lição muito legal. Na ponta da linha, Ricardo. A primeira ideia que o autor apresenta, na verdade, é de que o trabalho foi uma ideia de Deus. Ou seja, legal. O trabalho do homem, ele surgiu na mente de Deus, também foi criado. Só que o autor da lição, ele vai fazer ao longo da lição inteira, né? Mas na lição de segunda-feira ele começa a estabelecer esse paralelo entre esse trabalho idealizado por Deus pré-lapso, ou seja, antes do pecado, e o trabalho idealizado por Deus pós-lapso, depois do pecado. Isso no primeiro parágrafo. Ele vai desenvolver melhor isso nos próximos dias da semana, mas aqui ele já começa a introduzir o que vai ser desenvolvido já na lição de domingo, de segunda-feira. Aí depois ele vai falar o seguinte, gente. Ele fala de um período intermediário após o mundo ideal e antes da Terra Prometida. Nesse período intermediário é que ele desenvolve esse raciocínio, e ele fala o seguinte, gente, que o trabalho é uma bênção de Deus. Ele nos foi dado como uma bênção. Não está aqui na lição do sábado, mas obviamente a gente vai ver isso na minha entrelinha depois, que foi acrescentado depois do pecado alguns elementos, que é a fadiga, que é sob o suor do seu rosto. A dificuldade, né? A dificuldade, exatamente. E ele também destaca a importância do trabalho no aprendizado da criança e para conduzir a criança no bom caminho, para conduzir a criança na criação dos filhos, para que os filhos não tenham desvio moral e acabar indo para a criminalidade. Ele vai reforçar isso. Não virar vagabundo, como dizia meu avô, né? Não criar criminoso, né? Depois ele vai trazer o exemplo de Jesus, que era carpinteiro, e vai trazer o exemplo do apóstolo Paulo, que ele era fabricante de tendas. E os dois exemplos, né, o enfoque nos dois exemplos é que eles não abriam mão, obviamente, do lado espiritual do trabalho, que nós vamos ver lá na minha entrelinha questões do idioma relacionadas ao trabalho que atrelam justamente esses dois lados. Um lado que é o lado
laboral mesmo, do carpinteiro, do fabricante de tendas, e o outro que é um lado espiritual, do ministério de Jesus, do ministério do apóstolo Paulo, que aos sábados, todos os sábados estava lá na sinagoga. Legal, pessoal. Avançando agora para domingo, temos como tema do dia os muitos aspectos do trabalho, na ponta da língua. A gente pode tirar vários aspectos que o autor da lição traz aqui. Ele traz aqui em Eclesiastes, né, 3:12, vai falar que é um presente de Deus. Isso. É uma recompensa para o trabalho, né, também possibilita o comer, o beber, o vestir, entre outras coisas. Ele vai falar que o trabalho, uma das funções dele é ter a função econômica, propriamente, a função de subsistência, né? O aspecto da subsistência, que na verdade isso não seria propriamente um emprego. Isso seria um emprego, não seria propriamente um trabalho. Vou falar isso melhor na minha entrelinha também. Depois ele vai falar o seguinte, um outro aspecto do trabalho, gente, é dar ao homem um senso de valor. E ele vai trazer aqui também uma questão ontológica. Ele vai falar que o trabalho é o que possibilita a pessoa responder o que você é. Ou seja, o lado ontológico do ser humano. Ontologia é o estudo do ser. O trabalho é o que me possibilita trazer a resposta para as indagações ontológicas. Legal. E a questão também do que você faz. Ele vai de novo reforçar a questão de que a pessoa com um emprego, a pessoa que tem um trabalho, agora ele vai utilizar a questão da adolescência. É menos um candidato para a delinquência. Ele reforça depois no próximo parágrafo a questão do trabalho pré-lapso e pós-lapso, que no pós-lapso, ou seja, depois do pecado, muitas vezes o trabalho acaba se tornando uma enfadonha labuta diária que terminará em morte, em função das características, né, de entrar o pecado no mundo. Depois ele vai, e daí um ponto muito interessante também, que é muito importante para o raciocínio que eu vou desenvolver, que para outras pessoas o trabalho às vezes, seja para o bem ou para o mal, isso é eu que estou dizendo, não está na ponta da linha, o trabalho se torna o centro da existência de uma pessoa. Para o mal, quando essa pessoa deixa de levar em conta, em razão do trabalho, família, entre uma esposa, filhos, coisa e tal, e ela às vezes até mesmo o ministério, até mesmo Deus, coisa e tal. Um outro lado de colocar no centro de sua existência é que o ser humano, gente, isso também já adiantando um pouquinho a minha entrelinha, é que o trabalho, sob o ponto de vista bíblico e até em algumas linhas da sociologia, o trabalho, ele é a razão do ser humano ser humano. O centro da sociedade humana seria o trabalho, o que torna a sociedade sociedade e o que torna o homem homem. Mas vamos continuar. Aí no último parágrafo ele vai dizer que que o cristão precisa aprender a harmonizar esse trabalho, vamos dizer assim, necessário para o sustento, no exemplo que foi dado lá no sábado, né, o fabricante de tendas e o carpinteiro, com o trabalho para Deus, com o serviço para com o Senhor. E por fim, ele vai falar o quê aqui? Que esse trabalho, gente, essa frase eu achei muito interessante, eu coloquei, é uma expressão do seu relacionamento com o Senhor. Ele deve ser. E esse trabalho que ele está falando aqui, por exemplo, o Lúcio, ele é professor de computação. E a gente sabe, ele já falou inclusive exemplos, que ele gosta de, mesmo que os alunos sejam das exatas, ele gosta de trabalhar a questão humana dos alunos, né? Trazer conceitos religiosos e assim por diante. Isso é uma maneira de equilibrar também. Então o trabalho secular também deve ser uma extensão disso, uma expressão do seu relacionamento com o Senhor. Daí ele dá um exemplo que eu achei interessante, que eu vou dar uma lida aqui, gente. Parte da tarefa de um professor, e por isso que eu citei o exemplo do Lúcio, é ajudar os alunos a encontrar um trabalho em que suas habilidades e interesses dados por Deus
coincidam com as necessidades do mundo. Muito legal. E vai ter mais sobre esses temas, tá, pessoal? Acelerando agora para segunda-feira, trabalho e educação na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Ele vai falar do trabalho enquanto vocação aqui, tá, gente? Ele vai falar aqui da vocação ou o trabalho, tratam daquilo que fazemos na vida. Daí ele vai fazer um paralelo aqui e ao mesmo tempo uma simbiose, vamos dizer assim. Ele vai trazer um paralelo entre os trabalhos intelectuais e os trabalhos físicos. E vai dizer que mesmo que há certos trabalhos sejam preponderantemente intelectuais, e um desses exemplos é o digitar de uma tecla. Nós três, vamos dizer assim, né? Sentados na frente do computador digitando coisas, né? Ele não deixa de ser um trabalho físico, né? E dá justamente esse exemplo que o Alexandre falou. Mesmo que isso simplesmente significa pressionar as teclas de um computador. Legal. Depois ele vai trazer um conceito que eu achei aqui, antes dele trazer esse conceito, né, da psicologia muito interessante. Isso. Ele vai dizer o seguinte: qual foi o objetivo de Deus em criar o trabalho? Qual a finalidade? É trazer, ou do que nós encontremos, satisfação e alegria. E ele vai pegar, obviamente, provérbios para trazer isso. Depois ele traz um conceito da psicologia muito interessante, gente. A questão da autoeficácia. Fala que descreve a crença de que todas as pessoas têm a capacidade de realizar algo significativo na Bíblia. E daí ele vai dizer que não basta você ficar simplesmente naquela lei da... Eu sou possível, eu posso, isso. Eu sou capaz. Simplesmente na lei da atração, só no pensamento positivo e não fazer nada. Você precisa agir, você tem que buscar fazer alguma coisa para adquirir essa autoeficácia, essa sua realização na vida. Depois ele vai desenvolver o raciocínio dizendo o seguinte, que esse trabalho que Deus ele idealizou para o ser humano, que é uma bênção de Deus para nós, ao mesmo tempo, ele criou aqui uma dualidade. Dentro dessa dualidade, o primeiro aspecto dessa dualidade do trabalho é uma bênção de Deus para nós, mas também deve ser uma bênção para o próximo. Que nós podemos, através do nosso trabalho, abençoar o próximo. E aí ele vai trazer algumas passagens bíblicas e traz uma passagem bíblica no livro de Atos muito interessante, gente, que associa também a questão do trabalho a tzedakah, a atos de misericórdia, a questão de socorrer os necessitados. Tenho-vos mostrado que tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E por fim, ele vai citar aqui a oração de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Lembre-se, gente, que nesse contexto de Neemias aqui, nós estamos pensando um contexto pós-cativeiro babilônico. Nós estamos pensando num contexto de reconstrução de templo, reconstrução de cidade, reconstrução de muro. Nós estamos pensando num tempo em que tinha muita gente sendo explorada pelos seus, explorada pelo seu próprio povo, sendo escravizados, gente endividada. Tinha gente se mudando para o templo, né? Tirando as coisas de dentro do templo e morando num puxadinho dentro do templo. E a história de Neemias é uma história de trabalho, reconstrução, e uma história de misericórdia e perdão das dívidas literalmente falando. Legal, pessoal. Só um adendo, né? Ou seja, é muito gostoso você trabalhar com algo que você ama, que traga uma satisfação, como está aqui na ponta da linha, traga alegria, né? A Sandra Bittar, que eu diga, né? Ela sempre relacionando o trabalho dela. Fala... É uma pessoa que você percebe que gosta do trabalho, então, né? Gostou muito do que fez. Eu sempre observo isso, assim, eu falo com os adolescentes, com a minha esposa. Você vê se a pessoa gosta do seu trabalho porque ela fala do trabalho. Sabe, meus alunos, eu fiz isso, ou meu programa de computador, eu tenho amigos, né, que trabalham, não, porque eu fiz o programa tal, que eu lancei o aplicativo tal, então essa pessoa ama aquilo. Né? Infelizmente eu sinto, né, essa carência do amor ao trabalho que ele faz, e alguns profissionais, inclusive de saúde e altíssimo nível, que eles falam mais do iPhone deles e do carro novo importado do que propriamente do trabalho, porque parece que falta amor ao trabalho. O trabalho é só uma escadinha para pegar recurso e poder comprar o iPhone e o carro importado.
né? E você vê que as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas às vezes também a necessidade do dia a dia, né, gente? A pessoa está no trabalho, efetivamente, que ela não gosta, mas ela tem que comer. Mas ela tem que comer. Né? Mas tente conciliar assim, na medida do possível, né, pessoal? Se for possível, é melhor você trabalhar uma coisa que você gosta, não tenha dúvida. E como diria o grande ícone, né, o grande sábio que está na capa do nosso vídeo dessa semana, inclusive, o duro não é o trabalho. O duro é ter que trabalhar. Seu Madruga. Seu Madruga. Na ponta da linha agora de terça-feira, que tem como tema do dia trabalho e excelência. Agora é o Alexandre na ponta da linha. Texto base, só 5 capítulos, facinho. Êxodo 25, Êxodo 30. O capítulo, tá? É a descrição da construção do tabernáculo, do projeto de construção do tabernáculo. Né? O que a gente percebe aí, na ponta da linha mesmo? Primeiro, um elevadíssimo padrão de Deus. Então, o padrão que Deus tem, ele é muito detalhista, é muito delicado, é muito perfeito, é muito harmonioso. É aquela beleza do santuário. É entender agora também que não era um trabalho qualquer. Era um trabalho que ia representar a morada de Deus, para que ele pudesse tabernacular, né? Para que ele pudesse morar entre os homens, entre a comunidade. Então, era um trabalho muito específico mesmo. E o segundo aspecto é que Deus vai habilitar esses trabalhadores. Então, toda boa obra vem de Deus. Se é bonito, vem de Deus. Se é belo, vem de Deus. Se é perfeito, vem de Deus. O problema é que muitas vezes a gente acha bonito aquilo que não é bonito. O problema é que muitas vezes a gente acha que é perfeito aquilo que não é perfeito. O problema é que muitas vezes a gente acha que é bom aquilo que não é bom. Mas se de fato é bom, vem de Deus. Se há sabedoria, vem de Deus. Porque toda boa dádiva, segundo o texto sagrado, vem de Deus. Então a habilidade para o trabalho, para um bom trabalho bem feito, também vem de Deus. Então, mas eu uso a frase que o Ricardo usou aqui na preparação, né? Ou seja, às vezes é a incompetência da pessoa, ou é má fé, ou é falta de educação, falta de orientação, falta de aprimoramento. Ignorância, né? Então, às vezes a pessoa gosta de alguma coisa, mas se você, né, eu já tive oportunidade, você vai lá e ensina os aspectos, ensina lá a ontologia né? Aí a pessoa fala assim, nossa, que porcaria que eu gostava, porque daí, mas faltava. Porque ela já não é mais a mesma. Né? Porque algo abriu a mente dela e ela falou assim, nossa. E importante entender assim, né, Lúcio? Quando eu falo que tudo aquilo que é bem, tudo aquilo que é bom, tudo que é belo, que é justo, vem de Deus, não significa que isso não esteja contaminado por um monte de coisas que vem de mim, que vem do pecado, que vem do mundo. Então, nós existimos em conflito. Eu posso ver beleza onde não há. A beleza que você está falando é uma beleza espiritual. A beleza espiritual, é a beleza que vem de Deus. É diferente. O problema que eu digo aqui, que eu me refiro, Ricardo, é que mesmo aquilo que há de genuinamente bom, belo e perfeito em mim, que vem de Deus, ao estar em mim, está misturado com aquilo que sou eu, que é o pecado. Que não é perfeito. Então, é aquele dilema que o Paulo já fala. Quem me livrará do corpo dessa morte? Desgraçado homem que sou. Então, o bem e o perfeito habita num receptáculo que é imaculado pelo pecado. E eu posso acabar reconhecendo uma beleza que, na verdade, não é espiritual, pura e simplesmente porque aquela beleza reflete a mim. Isso. E não a Cristo. Nas minhas piores atribuições ainda. Exato. Avançando agora para a quarta-feira, que tem como tema trabalho e espiritualidade. Na ponta da linha, Alexandre. Legal, a ponta da linha, Gálatas 5, 22, 26. O fruto do Espírito são amor, paz, blá, 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 benignidade, blá, blá, blá. bondade. Todo mundo sabe o texto lá em Gálatas 5, 22, 26. Qual que é a ideia aqui? A ideia é de que se você produz o fruto do Espírito, primeiro, você tem todos. Né? O fruto, o Ricardo já usou essa analogia, né? Existem os frutos da carne e o fruto do Espírito. Então esse é o fruto do Espírito, é como se fosse uma unidade com vários gomos, né? E todos eles vão sendo produzidos juntos. É uma mexerica. É uma mexerica. O fruto do Espírito é uma mexerica. Eu amo mexerica. Então, ótimo. O fruto do Espírito é uma mexerica. Vários gomos. E às vezes tem um gomo que está mais desenvolvido, às vezes tem um gomo que está menos desenvolvido. Tem um que veio uma praga, bichou, e aquele gomo está murcho, seco, né? Mas os gomos estão ali. Um cristão maduro está amadurecendo o fruto do Espírito, né? Todos os gominhos. Ou o produto do Espírito. O resultado do Espírito. E aí, a ideia da lição de quarta é de que isso se manifesta no trabalho. Então, e é importante entender que existe uma diferença
entre fazer um proselitismo vazio e manifestar os frutos do Espírito no nosso trabalho. Então, o que é fazer um proselitismo vazio que eu me refiro aqui? Eu sou adventista do sétimo dia. Depois que eu fiz aquela entrelinha falando de alguns problemas da igreja adventista, me perguntaram em vários lugares. Você é adventista? Você é adventista? Você saiu da igreja? Você é dissidente? Não, gente, eu sou adventista. Como diria... Praticante ainda. Praticante, como diria Paulo, né? Circuncidado aos 8º dia, quanto à lei fariseu, educado aos pés de Gamaliel. Sou eu, tá bom? De pai e mãe. Eu sou adventista, de pai e mãe adventista, tenho pedigree adventista, né? Cidadão romano. Tá, tudo isso, continuo sendo adventista. E amo tanto a igreja que critico ela para salvar ela. Então, é nesse sentido, tá? Não acredito que a gente tem que romper com a igreja adventista, que tem que criar ministério independente, não acredito em nada disso. Nem sair do banco, tem que ficar. Não, tem que ficar na igreja e transformar a igreja sendo eu a igreja. Então, é nesse sentido. Quando eu critico a igreja, eu critico a mim também, porque eu faço parte desse coletivo. Mas, enfim, o que eu me referi do proselitismo vazio? Eu sou professor e sou adventista. Aí agora eu estou lá na escola. E aí eu vou fazer aula de catequese com os meus alunos. Tem um professor na minha escola que não é da minha religião. Aí eu vou ficar falando assim, não, porque você está errado, você sabe que a sua religião vai te levar para o inferno, né? É isso que é manifestar no meu trabalho os frutos, ou fruto do Espírito? Ou o fruto do Espírito é no meu trabalho eu ser paciencioso, no meu trabalho eu ser amoroso, no meu trabalho eu ser caridoso, no meu trabalho eu ser acolhedor no trato com os meus alunos. Tardio em irar-se. Tardio em mirar, né? Eu vou lá para os meus alunos e falo assim, se você não fizer isso, você vai para o inferno, porque o cristão é assim. E aí eu vou lá, eu sou professor de história, então vou ensinar criacionismo para os meus alunos. Vou ensinar a família tradicional brasileira para os meus alunos. Aí na hora que o meu aluno começa a conversar com o lado, eu xingo ele de cachorro, safado, sem vergonha, brigo com o meu aluno, espumo raiva e esmugalo um olho desse tamanho. É isso que é ser cristão? Então percebe? Aqui a gente não está falando de proselitismo vazio no trabalho. A gente está falando de ser um cristão integral. Ser tão cristão que eu não preciso falar que eu sou cristão. Que eu manifesto o amor de Cristo no meu trabalho. Isso é a gente viver a espiritualidade no trabalho. Não é fazer proselitismo. E eu quero colocar só uma vírgula, que foi um assunto dessa semana, lá em casa principalmente. E quando você trabalha, você fala, não, negócio da igreja, vou lá na igreja. Né? Assim, você é completo, né? Não te separa. Sim. Não, espera aqui, eu também estou no trabalho, que eu tenho que ser um personagem, não posso falar que eu sou cristão. Não, acho que é o contrário, né? É o contrário. Assim, você tem que ser um só, na igreja, no trabalho, no lazer, que a gente vai ver daqui a pouco. A integralidade. Por exemplo, a gente está falando aqui, eu falei tardio em irar-se. Essa tarde eu já irei lá no grupo da família ser um 5 do grupo da família. O Ricardo é bem tardio em irar-se. Então, assim, a gente está falando uma coisa que é pra gente também. Então, não pensa que fulano lá tá falando isso, aqui, não pensa que ele é perfeito. Não é. Gente, uma vez eu dei um xingão tão bruto num aluno, que eu cheguei em casa e chorei que nem uma criança. É uma coisa que me aconteceu, assim. Eu fui duro com o aluno, eu mirei com o aluno, fui duro com ele, fui bravo com ele. Um aluno com uma história de vida desgraçada, vindo de um monte de sofrimento, de uma trajetória de miséria ferrada. Depois eu fui conhecer a trajetória do aluno. E aquilo me condoeu. E eu vi um aluno humilhado diante de mim, numa sala de pedagoga. Eu vi um aluno sofrendo diante de mim. E eu vi depois, quando eu cheguei em casa, que eu tinha causado aquilo. Eu me ajoelhei do lado da cama, pedi desculpa para Deus e chorei que nem um bezerro desmamado. Depois eu, num outro momento, procurei esse aluno, me pedi desculpas. Mas eu ainda tô tentei reconstruir, recuperar a relação. Mas assim... Ainda não cheguei nessa fase, não. É para entender que é entender que o tardio irar-se, aquilo que a gente fala é pra gente também. Claro, tudo que a gente tá falando aqui, gente, é pra gente também. Ninguém aqui presta. Avançando agora para quinta-feira, trabalho e mordomia, na ponta da linha, Alexandre. 2 textos. Eclesiastes 9:10. Basicamente, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Então essa ideia das suas forças
que o autor da lição traz é que você vai fazer da melhor forma, muito dialogando com a lição de terça-feira. Eu vou discordar um pouquinho disso na entrelinha, se você quer saber por quê, assiste a entrelinha. 1 Coríntios 10, 31, é uma outra passagem que fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a ideia é de que com o meu trabalho eu louvo a Deus. Concordo que com o meu trabalho eu posso louvar a Deus, mas eu discordo da aplicação desse texto. Veja por que na entrelinha. O autor vai falar por fim na lição de quinta-feira do problema de uma vida compartimentada, que se separa trabalho, lazer, religião, família, e que é preciso que essas esferas dialoguem. Entender isso com equilíbrio, e é isso que o autor da lição tenta trazer, concordo com ele, achei muito legal. Não significa que agora eu vou trazer o trabalho para dentro de casa e sacrificar minha família. Não quer dizer que eu vou levar a minha família para o trabalho e contaminar meu trabalho com a família, que nem fazem, né? Nepotismo no Brasil quase não existe. Se acabasse com o nepotismo no Brasil, eu acho que metade dos filhos de político ficava desempregado. Não é isso. Só as nepotismo cruzado aí. Eu contrato o filho do Ricardo, o Ricardo contrata meu filho. Mas o que eu me refiro aqui é de entender que a nossa vida precisa estar em equilíbrio. Que eu sou que circula em vários espaços diferentes. Que a minha identidade ela não deve ser cindida. Que ela deve ser harmoniosa, que ela deve existir em equilíbrio. Que o eu, Alexandre professor, lida com problemas do Alexandre professor, mas também é o eu, Alexandre religioso, também é o eu, Alexandre do convívio familiar, também é o eu, Alexandre do convívio religioso na igreja. Então, todos esses espaços são espaços em que a mesma pessoa circula. E existem aprendizados que eu tenho em um espaço que me ajudam a amadurecer e a vivenciar outros espaços. Então, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta em todas as dimensões. Uma habilidade que eu desenvolvi no meu trabalho, ela vai poder ser usada para a causa de Deus também. Vamos imaginar, por exemplo, e com certeza aí na sua igreja você tem uma história assim. Um pedreiro que não aprendeu a ser pedreiro para construir igreja, mas era um pedreiro eficiente, um bom pedreiro, que exerce um ministério importante na igreja, trabalhando ou de graça ou a baixo custo para a igreja, construindo igreja, reformando igreja. E o que é isso? É ele utilizando as competências profissionais que ele desenvolveu? Mas ele não prega. Para adorar a Deus, para adorar a Deus. Mas ele não... ele prega literalmente, ele prega com os atos, né? Não, mas ele não prega. A gente já tratou desses aspectos em outras lições, né? Sim. Ou seja, ele está... Não, e ele está... Eu acho... Pregando. Eu acho assim, gente, vamos trazer um exemplo aqui mais palatável, né? O Alexandre falou pedreiro, deve ter muito pedreiro por aí. Mas nós temos aqui, ó. Dos dons da computação. Não. O Lúcio, direto, a gente vê aqui, ele tá subindo telhado, ele tá não sei onde, ele tá arrumando... Posso fazer um merchan? Fica à vontade. Essa parede fui eu que fiz. O Lúcio que fez. Ai, coisinha linda. Ó o pedreiro. Ó o pedreiro. É isso aí, por isso que eu tô falando. O Lúcio aqui na igreja é pedreiro, eletricista, ele cuida da classe dos jovens, ele... Dos adolescentes. Dos adolescentes. Que são jovens. Deixa de ser, né? Porque os jovens são velhos. Ele mexe no equipamento de som, mexe no equipamento de tudo que vocês podem imaginar. O Lúcio aqui é mordomo. Só falta a chave. Não, ele tem também. Eu tenho a chave da igreja. Não, da dispensa. O dispenseiro. Dispenseiro do chocolate. Tá ali também, tem os chocolates dos adolescentes. Gente, a suma é: viva de forma equilibrada e permita que aquilo que você aprende em uma área seja transbordado de forma positiva para outra área. É uma vida integral. É o contrário de uma vida dividida. É o contrário de uma vida em que, assim, eu sou um psicólogo, por exemplo, que no meu consultório eu falo para o meu paciente ser paciencioso, eu falo para o meu paciente exercer o domínio próprio, eu falo para o meu paciente ser amável, ajudo ele a superar os problemas de personalidade. E aí, em casa, eu sou totalmente o oposto disso. E aí na igreja eu sou totalmente o oposto disso. Ou então eu na igreja prego sobre ser bom, sobre ser justo, sobre ser correto.
E aí, na minha vida e nos meus negócios, eu não sou isso. Isso, soube se alongar na ponta da linha. Soube se alongar na ponta da linha, depois eu não sou objetivo e sou prolixo. É isso. E é isso, gente. E aí depois a gente foge do assunto. Quinta-feira é isso. Ufa! Bom, pessoal, encerramos aqui então no quadro Na Ponta da Linha, ou das linhas aqui da lição. E nós vamos agora então para o quadro Entre Linhas. Temos aqui duas entrelinhas, onde nós vamos falar aqui sobre o conceito bíblico da escravidão. Sobre... E é hora de fugir do assunto? Mas... Não, escravidão, trabalho na Bíblia, trabalho e religião. Nós não vamos fugir tanto do assunto Não, agora. claro que vamos. A lição é trabalho da escravidão. Não, mas a gente tem um... Mas tá bom. Deu de entender. Bem-vindo ao canal. Aí o pessoal que já sabe é assim mesmo. Então, Espera a lição de livro, que daí a gente não tem como ficar fugindo tanto. Próxima, Isaías. Olha que delícia. E a gente adora, gente. Tamo animado com a lição. Então, vamos lá agora. Então, vou colocar aqui, Entre Linhas, escravidão na Bíblia. Qual é o conceito de escravidão? E agora com o Ricardo a gente sai de cena. Vamos lá. Bom, gente, eu vou falar sobre escravidão. Não vou falar só sobre escravidão, né? Eu vou pegar os textos e vocês vão ver. A primeira coisa que vocês têm que entender, gente, é que a língua hebraica é uma coisa, a língua portuguesa é outra. Então, assim, é muito comum a gente falar assim, uma palavra num contexto quer dizer uma coisa e no outro contexto quer dizer outra. Fica uma coisa totalmente arbitrária. E o hebraico bíblico não funciona assim. Tem passagens bíblicas, tem livros da Bíblia que eles foram escritos para serem lidos de duas maneiras diferentes. Tem livros e textos que foram escritos de uma forma que eles podem, e sabendo que podem ser lidos de 2, 3 ou até 4 maneiras diferentes. Quando a gente fala de profecia, gente, a gente precisa dessa visão quadridimensional, literal, alegórica, por comparação, e a do oculto. Então não é igual à língua portuguesa. Essa palavra aqui quer dizer uma coisa, ali quer dizer outra. Por quê? Porque as vozes na minha cabeça dizem que são assim. Então não funciona propriamente desse jeito. Vamos lá. Eu vou falar hoje sobre escravidão. E primeiramente, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber agora, e o porquê eu fiz aquela rápida introdução, que a palavra escravidão na língua portuguesa e trabalho na língua portuguesa, quando você vai para o hebraico, elas se encontram em uma única palavra, em uma mesma palavra. Mas nós vamos entender uma coisa, porque quando você vai lá e você pega a Bíblia, você lê em português, você vai jogar toda a carga significativa de escravidão e de trabalho que você tem na língua portuguesa e no Brasil e ao longo da sua vida. E você vai achar que o cara que escreveu aquele texto escreveu pensando que o leitor ele teria esse significado que está na sua cabeça. E você não vai buscar o que estava na cabeça dele, até porque não tem como. Então nós buscamos o quê? Buscamos significados em dicionário, buscamos os significados no contexto do texto e não propriamente no contexto social. Podemos buscar no contexto social quando é mais próximo da gente, quando é mais distante é muito difícil. A gente fica nas evidências, nas especulações. Então vamos buscar aqui, vamos tentar entender o que pode ser anacronismo na hora que a gente for ler a Bíblia, quando a gente for ler essas questões de trabalho e escravidão. Primeiro, a escravidão nos dias de hoje, o que nós pensamos? Nós pensamos o quê? A escravidão é considerada um regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados. Então, o primeiro elemento da escravidão, que muitas vezes nós vamos buscar no texto bíblico, nós pensamos que está ali e talvez não esteja, é o quê? Trabalho forçado, coerção, coação física, coação psicológica. Não é um trabalho por ato de vontade, voluntário, ou para receber qualquer tipo de remuneração. Olha só, veja bem, trabalho forçado sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm a sua liberdade tolhida, pois são consideradas propriedades de seus
senhores, podendo ser vendidas, trocadas com mercadorias, descartadas, sem nenhum tipo de consequência. Então, este é o contexto social do Brasil colônia. Esse é o contexto social das informações que nós aprendemos no pré-escolar, que nós aprendemos no ensino fundamental, no ensino médio, no segundo grau para vestibular, às vezes até na antiguidade mesmo. É essa escravidão nesse sentido. Mas vamos lá. Agora vamos buscar a palavra bíblica para escravo. E ela aparece pela primeira vez em Gênesis 2,15, e fala lá: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Mas aonde está a palavra escravo aqui? Em português não está em lugar nenhum, mas em hebraico está. No hebraico, gente, esta palavra aqui, leavedá, os elementos prefixais e os elementos sufixais, eles grudam na palavra. Então, às vezes, uma pessoa que tem um conhecimento, não tem um conhecimento em hebraico, pega uma Bíblia em hebraico, ela vai olhar lá, não é a mesma palavra, e vai olhar os sinais maçoréticos, não é o mesmo pontinho aqui, e acha que vai encontrar um mistério insondável naquela letrinha a mais, naquele pontinho a mais. Não, isso aqui é para o lavrar. É o lamed e é o het aqui, como elemento prefixal e sufixal. Mas a palavra é eved, que significa servo. A raiz da palavra é servo, escravo, empregado, criado. Então aqui nesta palavra em português, aqui lavrar, ela vem da mesma raiz no original de eved ou avod. E avod é trabalhar, servir, adorar a Deus, render culto ou servir a Deus. Aí vocês pensam aqui, pera lá, em português, eved é com E, não é a mesma letra, avod é com A, só em português. É a mesma letra, é um Ain, é um Bet e é um Dalet. As palavras têm a mesma raiz. Ricardo, deixa eu interromper e fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta de quem está em casa. Falar. Então eu posso ler assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o adorar a Deus. Para o adorar a Deus na terra. Isso. E tomou o Senhor e pôs no jardim do Éden para o servir. Sim. Para o lavrar. Sim. Para ser seu criado. Para trabalhar. Isso. Legal. Sim, muito de certa legal. forma. Só que, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora Gênesis 3:23. E o Senhor, pois, lançou fora do jardim do Éden para... Mesma expressão. Lavrar a terra de que fora tomado. Então veja bem, aqui também é a mesma expressão. Isso aqui é um elemento prefixal e a mesma expressão. Avod, que ela vem da raiz de servo, escravo, empregado ou criado. Então daí a pessoa pensa assim, mas espera lá, então Adão, ele era um escravo de Deus? E daí você pensa no Éden, um tronco e Deus batendo no Adão. Não, obviamente que não é isso. Mas a palavra é da mesma raiz. Só que o escravo, o servo, antes do pecado, não carrega essa conotação que você traz da sua cultura no Brasil do século 21, escolarizado em escolas, seja escola adventista, seja escola pública, seja escola que for. Nesta época, se nós partimos do pressuposto que Adão é um ser real, qual é o contexto social? É um homem, uma mulher e um ser perfeito, amoroso, criador, que criou um parque de diversões para o seu filho muito amado se divertir e não para explorá-lo, nesse sentido. Então, o contexto social deste escravo de Deus queria servir no jardim, no Gan Eden, ou que ia servir no mundo depois do pecado, mas agora com suor do rosto, coisa e tal,
é outro, mas vamos continuar. E conforme os textos vão passando, nós vamos buscando contextualização no texto e contextualização contextualização social, se possível. Vamos lá, Gênesis 4:2. E teve mais a seu irmão Abel. No caso aqui está falando de Eva, tá? E Abel foi pastor de ovelhas, Roe Tson, depois eu explico o que é, e Caim foi lavrador da terra, Oved Adamá. Olha, Adamá parece com Adão, porque Adamá, terra, tem uma raiz comum. E nós vamos fazer uma aplicação do seu trabalho em breve. Mas vamos primeiro aqui, vamos entender aqui o segundo trabalho que nós encontramos lá no Bereshit. Abel, ele é pastor de ovelhas. O Roi, inclusive o Salmo 23, Hashem, Roi, Loessá, Senhor meu pastor, nada me faltará. O Roi é a mesma expressão aqui, ó. Ela vem desse verbo aqui, Raá, que significa apacentar, liberar, dirigir, governar, pastar. Aqui um exemplo, gente, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pasto, no sentido de alimento espiritual e guia. Legal, né? Juntar-se, associar-se, seguir, quebrar ou destruir. Então, Abel, ele era líder de ovelhas, ele governava, ele liderava, ele dava alimento, ele se juntava, ele se associava com esses animais, ele seguia esses animais o seguiam também. Mas vamos lá, mas essa palavra também ela é da mesma raiz de reia, associar-se, aproximar-se, aliar-se, tornar-se amigo. Vocês percebem algo de escatológico aqui? Qual é a profissão de Abel? Tornar-se amigo da som da ovelha. Escatologicamente, gente, a gente fala que esta ovelha do corbão alá, ou seja, do sacrifício expiatório, é Cristo. Então também faz parte desse primeiro trabalho no sentido alegórico, o se aproximar de Cristo, se aproximar do Cordeiro. E esse se aproximar do Cordeiro, gente, é muito mais do que um mero trocadilho linguístico, literário. É agir como Cristo age. E nós vamos lá no final do meu raciocínio falar que para você ter esse exemplo aqui de Abel e você se aproximar do Cristo, o que é que você precisa fazer nessa relação de trabalho, nessa relação entre patrão e empregado. Mas vamos continuar. Próximo slide para a gente, Lúcio. Volta aqui um pouquinho, gente. Um último detalhe. Prestem atenção que o tson, que é ovelha, também pode significar cordeiro, cabra, mas pode significar coisa de valor real. Coisa de valor real. Guarda isso. Vamos continuar. Bereshit 9:20. Agora, aqui um ponto interessante onde começa o raciocínio a ficar um pouco mais pesado. Lá no Bereshit 9:20, gente, começou Noé a ser lavrador da terra. Só que daqui a gente pensa que lavrador, a expressão lá é a mesma expressão para Adão, é o Ezer, é o Avod, é o Avodá. Não. A expressão aqui é Ish Hadamá, que significa, o Ish significa homem, pessoa, esposo ou alguém. Esse Hadamá pode significar terra. Então Adão se tornou um lavrador da terra. Esta palavra Hadamá, ela está associada a Adam, é da mesma raiz, que significa homem, indivíduo, ser humano, humanidade. Quando eu for explicar o que é o trabalho sob o ponto de vista bíblico e sob esse ponto de vista etimológico, vocês vão ter que gravar isso, lembrar disso. Vamos lá. Continuando, Gênesis 9:22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos. E a expressão aqui, gente, Eved Avadim, elemento prefixal aqui do plural aqui, é a mesma expressão. Eved é o servo,
Avad também é servo dos servos, aqui o sufixo plural, servos, né? Seja de seus irmãos. A interpretação, inclusive, de muitos cristãos e muitos teólogos, é que esta maldição de Noé, ela foi dada a Cã e foi estendida, no caso, a Cainã, e ela seria o motivo, a justificação para a escravatura da etnia negra. Porque Cã seria o ascendente direto dos povos africanos, e então por isso ele deveria Eved, servir. Ele seria servo dos servos. E Eved é uma expressão que significa escravo. Então o povo africano é um povo escravo, em razão da maldição que o seu antepassado recebeu de Noé, se esquecendo completamente que esta mesma palavrinha Eved aqui, ela foi aplicada pela primeira vez na Torá a Adão. E ela foi aplicada pela primeira vez na Torá a Adão antes do pecado. Eved, traduzido por escravo, e que foi utilizado por muito tempo como argumento para que digam que a Bíblia não só aceitava, como explicava a origem da escravidão, ela é uma palavra utilizada para o trabalho antes do pecado, pré-lapso e também pós-lapso. Vamos para o próximo slide. Vamos lá, gente. Interpretação do passado. A maldição de Cã foi usada por alguns membros das religiões abrâmicas para justificar o racismo, a escravidão eterna dos negros africanos, quem acreditavam ser descendentes de Cã. Defensores da escravidão nos Estados Unidos invocaram consistentemente esse relato bíblico ao longo dos séculos em resposta ao crescimento dos movimentos abolicionistas. Houve a Guerra de Secessão na época do Abraham Lincoln, e os dois lados pegavam a Bíblia para justificar a guerra. Eles estavam lutando em nome de Deus. No Brasil, a maldição de Cã serviu de justificativa para escravizar os índios, tendo missionário da Ordem de São Pedro João de Souza Ferreira, afirmado o quê? O que ele afirmou? Não há lei divina nem humana que proíba a possessão de escravos. E continuou: e os índios brasileiros são da descendência da maldição de Cã. O cara já achou a etnia de um povo perdido, de um povo que até hoje a etnia é desconhecida. Os portugueses igualmente consideravam os negros descendentes de Cã. A cor era o sinal da maldição e justificava a escravidão. Ok, vamos para o próximo slide. Gente, aqui, olha só. Aí nós temos a lei. Nós temos aqui uma mishpat. E para aqueles que defendem que nós devemos copiar o Código Penal, ou quem sabe a legislação civil, nós deveríamos voltar com essa legislação que de certa forma criou moduladores para a escravidão? É uma pergunta que a gente deve se fazer, mas vamos lá. Tem uma palavra muito interessante que faz muita diferença. Ó. No livro de Levíticos, lá no Vaikra, olha, estes são os estatutos que lhes proporás. Não, a palavra não é esses são os estatutos que eu determino. Ó, são os estatutos que lhes proporás. A palavra hebraica, separei elemento prefixal aqui, ó, essa aqui, ó, piná, significa volta, giro, ação de virar, tendência, recurso, apelo, intenção ou interesse. Então, esse estatuto ele foi dado numa forma de ordem, foi dado numa forma de
apelo. E qual seria a intenção, gente? Dar um giro, uma volta. Então a dedução com base nesta palavra é que existia uma nova construção no contexto social da palavra avod, que ela não foi, obviamente, pensada por Deus, mas ela existia de fato, socialmente. Ou seja, o avod, o servo, a forma de servir um senhor, ela tomou características próprias. E vem o Eterno e propõe um estatuto com aquilo que poderiam ser moduladores, para regular. Vamos lá, veja bem. E para dar uma volta, um giro, uma ação de girar, é praticar techuvá. Techuvá, gente, você sabe o que é techuvá? Techuvá é o mesmo sentido de giro, mas é quando você regressa para o pré-lapso. Era uma tentativa de resgatar o avot pré-lapso. Eram moduladores para que o avod, que é servidão ou escravidão, tivesse uma volta, um giro, uma ação de virar, ficasse mais parecido com o Éden. Vamos lá, continuando. Aí depois a gente vê Gênesis, se comprares um servo, e a expressão aqui, Evet, a mesma expressão utilizada lá atrás para Abraão, 6 anos servirá, e aqui a mesma expressão avô de novo, mas o 7º sairá forro, de graça. Lembra que lá atrás, lá no primeiro slide que a gente mostrou, o conceito de escravidão é, em que sentido? A pessoa é cerceada a liberdade dela, ela não tem escolha, não há voluntariedade dela, e é algo perpétuo. Vira posse, produto. Exatamente. Cara, permite uma observação historiográfica da coisa aí um pouco? Era uma época em que ainda existia escravidão por dívida. E tem que pensar que isso é uma sociedade que não é monetizada, né? Não era monetária. Então, muitas vezes, a forma de você pagar uma conta, pagar uma dívida, era trabalhar para a pessoa 7 anos. Sim, nós vamos chegar lá. Tem isso sim. Então, vamos lá, gente. A expressão aqui para compra, ó, caná, significa comprar, adquirir. Só que não significa só comprar ou adquirir. Significa criar. Significa formar ou conseguir de qualquer forma. Próxima passagem. Mas se aquele servo, e este é o ponto central do que eu queria falar aqui, do giro no avô, do giro da escravidão, no giro das relações de servos, de senhores e servos. Mas se aquele servo, e a expressão aqui é, lembrando sempre que é a mesma expressão que foi utilizada lá atrás para Adão, expressamente disser, eu amo o meu Senhor, et Adoni, eu amo o meu Senhor, e minha mulher e os meus filhos não querem sair do forno. Então há um respeito da vontade. É uma proposta, gente, de uma relação de senhor e de servo, onde há uma relação de amor. E a palavra hebraica aqui é ahavá. É uma expressão utilizada largamente no livro de Cantares de Salomão. Então veja bem, gente, é um amor, e se fosse o grego, que é o que a gente está mais acostumado, é o ágape. É o grego do ágape, que tanto se fala. Vamos continuar. Vamos ver alguns elementos para depois eu concluir, para terminar o meu raciocínio. Agora aquilo que o Alexandre falando da contextualização. Eu tenho um resumo da regulamentação, gente. Um escravo deveria ser liberto no 7º ano da escravidão. Só seria escravo a vida inteira se ele escolhesse. E se ele chegasse na presença de juízes e dissesse que amava o seu senhor, e que se foi dado para ele uma esposa durante aquele período da escravidão, ele dissesse, eu amo o meu senhor, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu escolho ficar aqui. Continuando, Deuteronômio, Devarim. Quando fosse libertado, o dono do escravo deveria lhe dar sustento para o ajudar a começar em viver em liberdade. Como foi a escravidão aqui no Brasil? Lei Áurea, tchau, vão passar fome, vão para a favela, vão para os matos, vão para sei lá onde. Não houve indenização alguma. Vamos continuar. Escravos tinham direito à folga no sábado e nas festas religiosas. É este o significado de escravidão que a gente
trás dos nossos tempos, do que a gente estudou na escola, no Brasil Colônia, não. Ó, assim como as pessoas livres, igualmente como as pessoas livres. Quem causasse dano físico ao escravo tinha que libertá-lo. Em compensação, nós vemos em filmes, está no nosso imaginário, né, o escravo num tronco tomando chibatada. Escravas não podiam ser usadas como prostitutas. E uma escrava que se tornasse esposa tinha o direito de proteção a vida toda. É essa a realidade que nós pensamos quando nós pensamos no Brasil Colônia? Os senhores, né, e as suas escravas. Com certeza não. Vamos lá. Raptar alguém para vender como escravo era punido com morte. Então todos aqueles navios negreiros, aquelas pessoas que eram tiradas na marra, a punição era a pena capital. Essa lei destruiria o negócio do tráfico humano. Vamos lá, um escravo poderia ser resgatado por um goel. Lembra a figura do goel que nós falamos na semana passada? Que o goel era o resgatador, era o vingador, era o executor da pena de morte, que nós falamos lá, mas ele também tinha um papel de misericórdia, de resgate do escravo. Vamos lá, escravos e outros povos não tinham direito de ser libertados no 7º ano, mas tinham todos os outros direitos, ou seja, o direito de ser bem tratado, o direito à indenização, e assim por diante. Vamos lá, próximo, Lúcio. E agora o último, para depois eu desenvolver meu raciocínio. Havia algumas situações, aquilo que o Alexandre falou, que a pessoa poderia se dar por avod, se dar por servo, por escravo, por dívida. Se alguém não conseguiu pagar, ele poderia vender o seu trabalho. Então essa escravidão aqui é uma relação no sentido de venda do seu trabalho. Ele ia pagar dívidas, se tornando escravo de outra pessoa para quitar a dívida por um espaço de tempo. Por pobreza, agora no sentido de caridade, de misericórdia, a pessoa estaria muito mais amparada servindo a um determinado senhor do que passando fome. Quem não conseguia sustentar poderia se vender como escravo. O senhor tinha o dever de garantir suas necessidades básicas. Por nascimento, e alguns teólogos entendem que o apóstolo Paulo, ou a família do apóstolo Paulo, eles eram escravos, e que eles, em algum momento, talvez por ocasião de guerra, eles teriam servido o Império Romano e teriam ganhado a cidadania romana. E o apóstolo Paulo teria nascido, nascido cidadão, em razão de seus antepassados escravos terem conquistado a cidadania por defenderem o império na guerra. Aqui, como prisioneiro de guerra, pessoas capturadas poderiam ser escravizadas, mas como todos os direitos estados acima, aquilo que a gente já falou. Agora, esse é o último slide, né? Agora vamos lá, gente. O raciocínio que eu quero desenvolver com vocês aqui é o seguinte. Aí o cristão vê tudo isso e pensa assim, e fica tranquilo, e fica calmo. Por quê? Porque o cristão, o adventista, ele não escraviza ninguém. Não, eu nunca bati no lombo do escravo. Eu nunca furei o olho de um escravo. Se eu nunca tive escravo, eu não tive problemas. Eu cumpri todos aqueles moduladores que o Eterno mandou. Então, a relação hoje de trabalho é uma relação, e você, como empregador, é uma relação do jeitinho que Deus falou. Vocês notaram, e agora nós vamos ter que rever aqueles conceitos que eu trouxe até agora. Lembrem que a expressão avod, ela associa o trabalho ao homem. Lembra que Noé fala Ish Adam, homem da terra. Então, trabalho, no sentido etimológico da língua hebraica, do hebraico bíblico, está essencialmente atrelado ao homem, ao andros. Então é algo antropológico. O homem e o trabalho, eles têm uma relação ontológica, uma relação de condição de existência. Deus criou o trabalho para o homem e criou um vínculo entre a terra, o homem e o trabalho indissolúvel, inquebrável. E nesse sentido, gente, agora eu vou trazer um conceito para você que se chama, um conceito que está na Constituição do Brasil,
que é o mínimo existencial. O mínimo existencial é aquilo que possibilita o homem a se desenvolver enquanto um ser social, enquanto homem. E neste conceito, nesse apanhado de conceitos bíblicos que a gente trouxe do Éden, aquele servo de Deus, aquele Ezer Ha-Elohim, aquele Ish Adamah, ou seja, aquele homem da terra, é o que possibilita o desenvolver do homem no seu mínimo existencial, é justamente o trabalho, que lhe garante não apenas comer, pagar conta de água, pagar conta de luz, pagar o boleto. Não, mas é o que possibilita que ele tenha acesso àquilo que nós chamamos de sociologia em sistema de objetivação. O que é o sistema de objetivação, gente? O sistema de objetivação é o que torna o homem homem. Podem ser os gestos, pode ser maneiras de gesticular a boca, de gesticular a mão, mas não é só isso que torna o homem homem. E existe um elemento primordial nesse sistema de objetivação, o elemento de que todas as outras formas, todos os outros conjuntos de objetivações, eles derivam, que é o trabalho. O trabalho serve para que você tenha acesso a conhecimento, seja ele conhecimento bíblico, seja ele conhecimento secular, seja ele uma obra de arte, seja ele uma leitura de um livro de capacitação profissional, uma leitura de um manual de instrução, por exemplo, dos equipamentos do Lúcio, seja a preparação de aula, ou seja um livro de história. Vou tirar um tempo para ler, para estudar história de Roma Antiga. Isto é objetivação. O seu trabalho precisa lhe dar condição de fazer isso. O seu trabalho precisa lhe dar condições de você poder tirar um tempo para ler a Bíblia. Só que essa mesma Bíblia, numa capacidade de absorver o conhecimento simples, em que você não tem, por exemplo, acesso às línguas originais, ao comentário de teólogos, ao livro da Ellen White, se o trabalho não lhe oferece condições de você poder ler o Espírito de Profecia, ler a Bíblia, ler um dicionário em hebraico, aprender um outro idioma, aprender o grego, aprender o aramaico, isso não é trabalho. Isto é emprego. Isto não é nem o mínimo necessário, é menos que o mínimo. O modelo de trabalho pré-adâmico não era nem do mínimo existencial, era do máximo existencial. O modelo bíblico de trabalho é de maximização existencial. Cristo, vamos dizer assim, o verbo, o Cristo pré-encarnado, o Elohim, disse aos seus servos formas de modular, de fazer um giro, de resgatar. Hoje, nas relações de trabalho sua enquanto patrão e empregado, se você não está garantindo o mínimo existencial ao seu empregado, você é tão descumpridor das vontades de Deus como aquele senhor de escravos que batia nas costas, que chicoteava, que maltratava, que descumpria aquele mandamento proposto que a gente trouxe aqui no Bereshit, no Levítico, que a gente apresentou para vocês. Então nós não somos assim tão diferentes se nós não agimos para com o nosso servo, com compaixão, com misericórdia, mas principalmente nós não agimos com ele com generosidade. Bom, pessoal, agora nós temos aqui a outra entreguinha que é trazida aqui pelo Alexandre, que é uma pergunta, né? Nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar, né? Parafraseando o título original. Então, Alexandre, agora é com você. E eu vou para trás lá do Obrigado. E meus pés estão matando. O Ricardo vai sentar no cantinho do pensamento.
Pessoal, então qual que é a ideia da entrelinha? A ideia da entrelinha que eu estou trazendo aqui é primeiro a gente entender a relação entre religião e trabalho em alguns momentos históricos e depois a gente trabalhar com textos mesmo. Quais são os textos que a gente vai trabalhar? Eclesiastes 2, Eclesiastes 9, 1 Coríntios 10. Todos os textos que o autor traz na lição. Então, a nossa entrelinha é essa, vai passear bastante pela linha da lição também. E o título provocativo, né? A vida é para se trabalhar ou o trabalho é para se viver? Ele, de certa forma, é uma brincadeira com uma frase que eu falei de seu Madruga, né? O duro não é o trabalho, o duro é ter que trabalhar. Qual que é a ideia por trás disso? Primeiro é que é uma relação com a ideia de trabalho, né? Então, essa frase, ela parte de uma ideia de que trabalho está separado de vida. Então, a vida é para se trabalhar, então o sentido da minha existência nessa terra é só trabalhar? O que é trabalho? Com certeza essa definição de trabalho, que não é a definição de trabalho que o Ricardo trouxe na entrelinha dele, que ele vai trabalhar, vai desenvolver uma ideia de trabalho enquanto desenvolvimento do próprio ser humano, enquanto relação, enquanto processo de fazer-se gente, né? Ou o trabalho é para se viver? Essa segunda frase aqui é uma outra ideia, de que eu trabalho para conseguir os recursos para o meu sustento. Então, entendemos que nem a vida é para se trabalhar, nem o trabalho é para se viver. O trabalho é para se fazer, é para se realizar, é para existir enquanto gente no mundo, para transformar o mundo também. O trabalho é essa ação consciente do homem sobre o mundo e no processo sobre si também. Mas o problema é que a nossa sociedade não encara coletivamente o trabalho assim. A nossa sociedade encara o trabalho de outras formas. E ao longo do tempo a religião lidou com o trabalho de diferentes formas também. Eu quero trabalhar primeiro, ou desenvolver primeiro com vocês, a ideia beneditina, né? São Bento. São Bento vai criar um lema aí que é ora et labora, ou seja, ore e trabalhe. Na perspectiva do São Bento, que vai ser responsável pela criação de vários monastérios na Europa, e a vida monástica ela era diferente do padre que estava no lido diário com a comunidade, né? No clero secular. Os padres das ordens monásticas, eles viviam mais alheios à sociedade e eles vão surgir como resposta muito à corrupção da igreja. Então, a vida dentro da elite da igreja católica na Idade Média era uma vida com muita devassidão, com muita opulência, com muitos escândalos, com muita promiscuidade. E alguns padres, entre eles o próprio São Bento, eles vão tentar construir mosteiros para se preservar da própria depravação da igreja. Então, a vinculação trabalho e oração, ela via no trabalho um refúgio, uma proteção do vício. Então, esses padres eles vão produzir queijos, eles vão produzir pães, eles vão trabalhar na agricultura, esses padres eles vão fazer cerveja, esses padres vão produzir vinho, vão produzir azeite. Eles trabalhavam com as mãos e oravam. A vida deles via no trabalho uma proteção para o vício e viviam longe da comunidade secular, vamos dizer assim. Durante, já na fase final da Idade Média, início da Idade Moderna, com a Reforma Protestante, vai se desenvolver uma outra relação com o trabalho. O trabalho vai ser visto como uma virtude em si. Então, o trabalho não é apenas o refúgio para eu não estar no pecado, como era na visão dos beneditinos. O trabalho vai ser visto cada vez mais, e aqui já com a ideia de predestinação do calvinismo, né, como um emblema da predestinação. Então, se eu sou predestinado para a salvação, eu trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho demonstra que eu sou um bom cidadão, que eu sou um bom cristão. E o trabalho me traz lucro. Logo, o lucro passa a ser um emblema de predestinação e de salvação também. A ética protestante vai ter uma centralidade no trabalho, na valorização do trabalho. Quem vai desenvolver essa ideia é Max Weber, né? E no mundo atual? Eu chamo o mundo atual aqui de loucura. Por quê? O mundo atual ele vive uma ideia de um trabalho que é absolutamente alienado. O nosso trabalho no mundo atual ele é um trabalho
que eu considero perverso, porque ele perde o significado para aquele que trabalha. Ele está muito mais no sentido que o Ricardo falou, né? Dessa ocupação para ter o sustento, desse emprego que vai me garantir o pão de cada dia, e muitas vezes, infelizmente, nem isso. É um trabalho que ele é feito em condições precárias, com salário precário, é um trabalho que é estressante, e é um trabalho que muitas vezes faz com que o trabalhador faça assim: o trabalho fica separado do resto da minha vida. Porque o trabalho é uma coisa tão pesada, tão terrível, como diria o grande teórico que eu trouxe antes aqui, né, Seu Madruga. O duro não é o trabalho seria legal até, o duro é ter que trabalhar, o duro é fazer um trabalho que eu não quero, de um jeito que eu não quero, em condições que eu não quero. Uma coisa é eu pegar e falar assim: nossa, é tão legal trabalhar com a terra, amo fazer horta, gente, eu gosto muito de trabalhar com a terra, amo fazer horta. Agora, outra coisa é falar assim: vai cortar cana então, né, Alexandre? Já que você gosta tanto de trabalhar com a terra, já que você gosta tanto de fazer uma horta, de ver as plantinhas crescerem, vai cortar cana. Vai ver as condições de trabalho de um cortador de cana no Brasil hoje, gente, é desesperador. Vai carpir uma data. Vai carpir uma data como boia fria, então. A gente tem situação no Brasil de trabalhador de corte de cana morrendo de distúrbio hidroeletrolítico. O que é isso? É quando a pessoa sua tanto no trabalho e bebe água que não consegue repor os sais minerais e ela entra em convulsão, o corpo inteiro sentindo dores por falta de sais minerais, por esgotamento de trabalho, por trabalhar às vezes ininterruptamente o dia inteiro. Então, é esse o trabalho que dignifica o homem? Trabalhadores que estão como professor, e eu falo como professor, adoecendo como professor, entrando em síndrome de Burnout, sofrendo distúrbios psiquiátricos, psíquicos sérios. É esse o trabalho que dignifica o homem? Gente que às vezes no afã de ter o seu sustento, trabalhando muitas vezes como Uber, precisam aí fazer corridão na madrugada, trabalhando, levando gente, puxando gente, transportando gente vomitada, bêbado de balada, e fazendo isso 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, para no outro dia cedo pegar o segundo trabalho ainda. É esse o trabalho que dignifica o homem? É esse o trabalho que serve como proteção ao vício? Então a gente percebe que assim, o mundo hoje, gente, é um mundo de loucura, porque o nosso trabalho é um trabalho alienado. É um trabalho que muitas vezes a gente faz e não vê sentido, porque a gente está tão preocupado em garantir o próprio sustento naquele dia, naquele momento, que a gente não consegue parar para pensar no porquê a gente trabalha, né? Quer dizer, é a burocracia que põe no trabalho, né? Sim, o Lúcio está falando ali da burocracia do trabalho. A gente pode pensar ainda, muitas vezes, gente que até tem um trabalho que tem uma condição um pouco melhor, ganha melhor, poderia ter a opção de trabalhar um pouco menos, mas quer trabalhar mais porque precisa ter dinheiro, quer ter um dinheirão, quer manter um padrão de vida muito alto. Será que é esse o modelo bíblico? Ou será que isso é, como eu falei aqui, uma loucura, um trabalho alienado? Parte da resposta para essa pergunta, ela passa pelo devido estudo de Eclesiastes 2, de Eclesiastes 9 e de 1 Coríntios 10. Vamos começar por 1 Coríntios, depois a gente vai para Eclesiastes. O autor da lição, ele trouxe esse texto de 1 Coríntios para falar que a gente deve fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E diz assim ali: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então quer dizer que se eu estiver trabalhando, eu devo trabalhar para a glória de Deus. Se eu estiver na escola, eu devo estar na escola para a glória de Deus. Quer dizer, olha a geração 4.8 aqui. Se eu estiver em todos os momentos da minha vida, eu devo estar fazendo para a glória de Deus. Será que é nesse sentido? Não dá de falar isso responsavelmente, gente. Se a gente ler 1 Coríntios 10, 31, olha só o que diz aqui. 1 Coríntios
10, 31, não, 30. Se eu participo com ações de graças, por que eu ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Opa! Se eu ler o 29, que diz assim, 29 não, desculpa, 28. Pois se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Gente, não tem nada a ver com trabalhar para a glória de Deus. Não. O centro desse texto é a briga que existia entre comer ou não comer as coisas sacrificadas a ídolos. E é interessante que chega-se a uma decisão no Concílio de Jerusalém, e aqui Paulo está falando um negócio que contrariava o Concílio de Jerusalém. Olha a briga que ainda tinha depois do Concílio de Jerusalém aqui. O que se definiu no Concílio de Jerusalém? Os gentios não precisavam se circuncidar, mas iriam se abster de práticas sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados, do sangue e de animais sacrificados a ídolos. Era isso que foi decidido no Concílio de Jerusalém. E aqui Paulo está falando o seguinte: se você come um animal que foi sacrificado a ídolo, o problema é teu. Se você dá graças e come, coma louvando ao Senhor. Se você come, se você bebe, se faz qualquer coisa com esse animal aí, faça para a glória de Deus. É lícito, não tem problema se comer carne sacrificada a ídolo, não. É isso que Paulo está falando nesse texto. Porém, se algum irmão da sua comunidade, da sua congregação, falar assim: não come essa carne não, que ela é sacrificada a ídolo, aí você não deve comer, porque você não deve servir de pedra de tropeço para esse irmão, que o Paulo vai falar é mais fraco na fé. Se para ele tem problema comer carne sacrificada a ídolo, não choca ele comendo carne sacrificada a ídolo, não coma. É disso que fala o texto. Tá bom? Então, não dá de fazer uma aplicação sensata desse texto para falar de trabalho. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Segundo texto, está lá em Eclesiastes 9:10. Vamos para Eclesiastes então. Salmos, Provérbios, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Quer dizer que eu devo me esforçar ao máximo, devo ser laborioso, devo ser o melhor profissional, o melhor funcionário, porque Deus me pôs como cabeça, não por cauda, porque tudo que me vier a fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças. Isso, e morrer louco aos 35. E desenvolver síndrome de Burnout, ter um surto psicótico no trabalho porque trabalhou demais. É isso que é fazer conforme as suas forças? Dia de fúria. Dia de fúria, ótimo filme. É disso que se trata? Não é, gente. Vamos ler o contexto? Porque se a gente ver o final do versículo, não precisa nem ir muito longe, final do versículo 10. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Opa! E se eu ler o versículo 9 anterior? Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nessa vida pelo trabalho que te afadigasse debaixo do sol. O sentido da vida não é se matar de trabalhar. O sentido da vida é você gozar a vida com a mulher que você ama, com o homem que você ama. O sentido da vida é você beber gostosamente o seu vinho, como diz o sábio Salomão. O sentido da vida é você ir carpir um lote porque você quer, não porque você é obrigado. O sentido da vida é você jogar futebol com os amigos no final de semana. O sentido da vida é você ir na igreja. O sentido da vida é você fazer um churrasquinho com os amigos. O sentido da vida é você viver a vida.
Não é você se matar de trabalhar. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças aqui é de acordo com o teu poder. Faça no teu poder. Faça nas tuas forças. Dê um passo do tamanho da tua perna. Faça do jeito que der. Tá bom? Porque pro lugar que você vai, faz enquanto você está vivo, tá bom? Porque pro lugar que você vai, não tem nada. Você vai pro Sheol, você vai pro vazio. Não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria, não há nada. Vai todo mundo morrer. Como diria a sábia Rita Lee, tudo vira. E vocês sabem o fim da música. Gente, um pouco de equilíbrio. Não estou falando que a gente tem que largar o emprego aqui. A gente tem que se sustentar. Existe aqui o trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Mas Uma parte só, né? a gente não deve ser adorador de trabalho. Esse faça tudo conforme as suas forças não é você se matar de trabalhar, não. É você viver com equilíbrio. Você trabalhar de acordo com aquilo que você pode fazer. Eclesiastes 2, 18 a 24. E aí a gente vai terminar com esse texto aqui. Eclesiastes 2, 18. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ou seja, você vai morrer, não adianta você ganhar muito dinheiro, filho. Todo esse dinheiro que você guardar vai ficar por herdeiro. Vai dar confusão. E quem pode dizer que será sábio o estudo? Quem vai garantir que quem vai vir depois usar o seu trabalho vai ser sábio, vai ser burro? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Gente, que negócio é esse de ficar deixando um monte de herança para filho? De ficar querendo acumular um monte de capital para filho? Aproveita do capital que você tem. Faça obra de caridade. Financia o evangelho. Ensine seu filho a trabalhar, né? Para ter dignidade. Ensina seu filho a trabalhar para ele fazer o dele. Agora esse negócio de ficar deixando e lutando para deixar um monte de herança para o filho, vai viver, seu filho vai gastar tudo depois. Qual é? Também isso é vaidade. Então me empenhei por todo o meu coração, se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade, grande mal. É mal! Salomão está falando que é mal. Você dá tudo de mão beijada para um filho. Olha só, Salomão dava de falar aqui sobre imposto sobre herança, né? Não vou falar sobre isso. Versículo 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Ele está falando aqui de quem está desesperado, trabalhando, querendo acumular. E ele está falando que isso é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Portanto, se você comer um churrasquinho no final de semana, faça isso para a glória de Deus. Se você vai fazer um passeio nas férias com o dinheiro que deu de juntar, faça isso para a glória de Deus. Porque isso vem da mão de Deus. Comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, vem da mão de Deus. Eclesiastes 2:24. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A alegria vem de Deus. O passeio numas férias gostosas, o regozijo, vem de Deus. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho. Quer dizer então que o cortador de cana naquela condição precária que eu falei é porque ele é pecador? Quer dizer então que o professor maluco de tanto aluno fechar nota é pecador? Quer dizer então que a pessoa que está desgastada dirigindo um Uber de madrugada é pecador? Todos esses são pecadores. Mas não é desse trabalho aqui que a gente está falando que é a maldição aqui. Vamos ler o seguinte do texto. Para que ele ajunte e amontoe. Ou seja,
O trabalho aqui, que a gente está falando que é uma maldição do pecador, é aquele que está na ganância, querendo acumular, querendo ganhar, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. No final, gente, tudo é vaidade. A gente vai passar, a gente não vai levar nada dessa vida. E a nossa função nessa existência aqui é viver o amor de Deus, pregar o amor de Deus, manifestar o amor de Deus para o nosso próximo, para os nossos queridos, para os nossos familiares, agir com atos de caridade, amparar a viúva, amparar o órfão, diminuir o sofrimento dos outros, trabalhar, comer do próprio trabalho e gozar a vida, e viver a vida feliz, e beber gostosamente o vinho, e comer gostosamente os manjares que a gente tem que comer, e entender que no final tudo isso também é vaidade, porque tudo isso passa. A vida humana é como vapor. A gente tem que se preocupar em acumular tesouros intangíveis no céu, com o desenvolvimento de um caráter e levando pessoas junto conosco aos pés de Cristo, para que Cristo leve a todos nós para o céu. O objetivo da vida é esse. O trabalho e aquilo que tem sentido nessa vida é isso. Não é se desesperar para acumular, não é achar que eu tenho que ser o melhor empregado do mês, não é achar que eu tenho que fazer tudo conforme o máximo limite das minhas forças até me matar de tanto trabalhar. Não, é viver com equilíbrio. Se tem uma palavra que deve estar presente na nossa relação com o mundo, é equilíbrio. Ser equilibrado. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas. Obrigado por você que assistiu até aqui. E temos a oração agora do Marcos, que encerra essa lição. Então, é com você, Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido relevante para você. Espero também que você já tenha feito sua participação, comentando, curtindo, compartilhando esse conteúdo. E agora eu convido você para terminarmos com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos falou até aqui. Muito obrigado pela Tua palavra que foi aberta, foi exposta e assim, Senhor, aprendemos que tudo que foi falado aqui, Senhor, possa ser filtrado pelo Teu Santo Espírito para o nosso crescimento. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite o nosso lar, visite a nossa família, visite cada pessoa que nos cerca, Senhor, para que possamos ser ministros teus por onde quer que nós passarmos. Que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nos corações das pessoas para quem nós vamos levar esse Evangelho. Que o nosso trabalho, as nossas atividades diárias, todas sejam usadas para o Teu reino. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, terminamos e até a semana que vem. Obrigado, Marcos, por sua oração. Obrigado por essa parceria. E o Ricardo está arrumando o cabelo para provocar o Lúcio. Ele já orou. Bom, encerramos agora, pessoal, e nos vemos agora sim na 12ª lição. Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Pessoal, fica um abraço, se cuidem, se protejam, cuidem dos seus vamos dar um aviso já? Usem máscara e álcool gel. Vamos dar um aviso já. Gente, vamos dar um aviso. Encerrando, né? É a penúltima lição, sábado que vem. Seguinte, gente, nós vamos entrar em férias, estamos cansados. Hoje mesmo deu um cansaço desgramado. Mas tudo bem, vamos explicar. Os próximos vídeos vão ser... Da próxima lição, na verdade. 12º e 13º a gente ainda consegue. Não consegue não. Consegue. A gente está caminhando para, nas férias, em algum momento, que a gente não sabe exatamente onde vai ser, a gente vai brigar depois aqui, fazer Fazer um corridão. E aí não vai ter entrelinha. Vai ter só na ponta da linha, vai ser rapidão. No nosso padrão de rapidão. Nós vamos gravar 4 num dia. Para conseguir sair passear um pouco sem gravar. Tá certo? E sem deixar vocês desfalcados sem o vídeo. Mas vão ser vídeos menores, tá? É isso aí. Então, fiquem com Deus, um abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dormir.